Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o pedido de uma seguidora, de uma inscrita aqui do canal, a Aline. Ela me pediu para fazer um vídeo atualizado com todos os pincéis e esponjas que eu mais uso e como o pedido de vocês é sempre uma ordem, eu vim gravar para vocês. Se gostar do vídeo, não esquece do meu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder quando eu postar vídeo novo e se você quer algum tema específico, comenta aqui também que vai ser um prazer gravar pra vocês. E se vocês quiserem aprender este delineado branco, é o vídeo que saiu antes desse aqui dos pincéis. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês e bora lá pro vídeo. Eu já vou começar te mostrando a minha esponja, a única esponja que eu tenho usado atualmente, que inclusive está podre, porque eu acabei de gravar essa maquiagem. É a esponja da Mariana Saad com a Oceane. Essa esponja ela é perfeita, gente. Ela é super macia, até seca, aqui ela já tá praticamente seca. E ela é muito boa, e eu consigo fazer a pele toda com ela. Essa pele, por exemplo, eu apliquei a base com ela, depois eu esfumei o contorno com ela, depois eu apliquei pó abaixo dos olhos também com ela. Sempre dou acabamento na pele com ela, ela é perfeita, vale cada centavo. E nem é das mais caras, eu acho que ela custa R$ 32,90, se eu não me engano. Mas ela sempre tá na promoção no site da Época Cosméticos, inclusive se tiver, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Então, dica de esponja, Mariana Saad. Já vou te falar também do meu pincel de sobrancelhas, porque é sempre o mesmo, eu não mudo, eu sou apaixonada nesse pincel. Ele é o A14 da linha Max da Macrylão, não tem nem mais nada escrito. E ele é perfeito, ele é muito fininho e ele continua fino, sem abrir as cerdas desde quando eu comprei. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, gente. Ele é muito fino, muito fino, perfeito. Já foi lavado 500 mil vezes e não saiu nenhuma cerda do lugar, não solta nem um pelinho. Muito bom. Os meus pincéis de pele, alguns também não mudam há muito tempo. Meu pincel de base, por exemplo, preferido é o F88 da Ruby Rose. Também tá sujo porque eu acabei de gravar essa pele. Tá tudo sujo, porque são sempre os mesmos que eu uso. Eu acabei de gravar, então já vim gravar esse vídeo, então não tem nada limpo aqui, tá? Mas é esse aqui, é o F88 da Ruby Rose e ele é chanfrado. A Ruby Rose tem pincéis maravilhosos. Eu tenho todos, desde o primeiro que a Ruby Rose lançou, e eles são perfeitos, gente. Mas uns eu uso muito sempre, não troco. Outros eu achei meio desnecessário, poderia, por exemplo, poderia ter feito pincéis de olhos melhores, né? Tem vídeo aqui, inclusive, testando esses pincéis da Ruby Rose. Eu também vou deixar linkado aqui pra quem quiser conhecer. E nesse vídeo eu falo também os meus preferidos. Então esse aqui de base é um que eu não troco, eu acho ele muito bom. Ele dá um acabamento muito bonito na pele. Se você não tiver com uma esponja na hora, dependendo da base, né? Se a base não for aquele reboco, você consegue dar acabamento só com o pincel e a pele não fica riscada. Pincel de pó, recentemente eu testei com vocês os pincéis da Nath Teodoro. Esse aqui é o pincel de pó do kit dela. Ele é muito bom, o pincel de pó é muito difícil a gente errar no pincel, né? Só se a cerda dele for realmente muito grossa e marcar a pele. Mas fora isso, eu acho que eu nunca testei nenhum pincel de pó que eu não gostasse. E esse aqui, ele é perfeito porque além dele ser bom, muito bom, ele é muito macio, né? É o mais macio que eu já testei, gente. Esses pincéis da Nath Teodoro são perfeitos. Também tem vídeo aqui no canal testando todos. Também vou deixar linkado aqui. Eu sempre deixo tudo linkado pra vocês nos cards. E vale a pena conferir. E eu vou deixar também pra vocês o link da lojinha que eu comprei. Porque foi a lojinha mais barata que eu achei. Um preço muito bom, muito em conta. Vale muito a pena. Inclusive mais barato que o próprio site da Nath Teodoro, então eu vou deixar aqui pra vocês. Não peguei pincel de corretivo porque eu sempre dou acabamento no corretivo com esponja. Quando eu faço contorno cremoso, eu uso esse aqui da Ruby Rose, que é o F35. Ele parece um rabo de cavalo, aí eu dando spoiler dos outros aqui, ó. Ele parece um rabo de cavalo, tá vendo? E ele é fofinho. E ele é perfeito pra fazer contorno cremoso. Quando eu faço, inclusive nessa pele eu fiz, que já tinha muito tempo que eu não fazia,
quando eu faço, eu uso esse aqui, que é o F35. Contorno tem muito tempo, mais de o que? 1 ano e meio, 2 anos, desde quando a Ruby Rose lançou essa primeira linha de pincéis deles, que esse aqui virou meu pincel de contorno preferido, que é o F10. Eu acho esse formato dele maravilhoso, ele encaixa certinho aqui no rosto, na testa. Eu aperto ele assim, consigo fazer contorno no nariz também, então eu acho esse pincel maravilhoso, não troco. Eu tinha um outro da Dylos, quem é aqui do canal há muito tempo, eu tinha um outro da Dylos que eu usei, assim, por uns 6 anos pra fazer contorno, e aí a Ruby Rose lançou esse, eu troquei por esse. E ele é incrível, ele esfuma muito bem, até quando o produto não é muito bom e costuma manchar, o pincel ajuda muito, e esse aqui é sensacional. Pincel de blush também troquei recentemente, tenho usado muito esse aqui da Nath. Esse é o N112, ele também é mega macio, inclusive eu vou passar um pouquinho mais de blush, porque ele tá sujinho ainda, ó, e ele é muito bom, ele encaixa certinho aqui, ó, no lugar do blush. Ai, é incrível. E esse tipo de pincel aqui é muito versátil, porque você consegue fazer o contorno, você consegue fazer o blush, você consegue usar ele com pincel de pó, passar no rosto todo. Como ele é um pouquinho menor, ele é mais preciso também, ó, para passar pó aqui abaixo dos olhos. Então, você sabendo usar o produto, às vezes o pincel também se torna o de menos, porque o mesmo pincel você faz 1 milhão de coisas. E esse pincel aqui também, ele é muito macio. Pincel de iluminador é esse aqui, o WB500 da Macrylan, de uma linha de esfumar e iluminar da Macrylan. Também tem vídeo aqui no canal testando essa linha. E tem muitos anos também que eu uso esse pincel, que eu acho que ele encaixa aqui, ó, perfeitamente. Mas desde que eu conheci essa linha da Nath Theodora, eu tenho usado também esse aqui dela, que é o N114. Eu nunca tinha usado nenhum pincel leque assim que eu tivesse gostado, que o iluminador ficasse bonito. Esse aqui dela é perfeito, porque ele encaixa direitinho aqui, ó, na área do iluminador, sem deixar marcado. E eu gosto muito de passar iluminador debaixo da sobrancelha. Ele também encaixa, ó, perfeito, então eu tenho gostado muito desse aqui. E ainda de pele, quando eu resolvo fazer a preparação da pele com pincel, geralmente eu uso as mãos mesmo, mas quando eu resolvo usar pincel, eu uso esses Dual Fibers aqui que eu gosto muito. Esse aqui é o DF04 da linha Max da Macrylan, e ele pega o rosto todo, espalha muito bem o produto. E para a área dos olhos, eu gosto desse aqui, que é o A39. Na verdade, eu tô na dúvida de qual que é da linha Max, tá? Mas um é o DF04 e o outro é o A39. Eu acho que esse A39 que é da linha Max. E ele também é perfeito para passar hidratante aqui abaixo dos olhos. Gosto muito. Ou para passar iluminador ou blush cremoso. Ele também encaixa certinho. Gostei bastante. Recentemente coloquei na minha rotina esse pincel P84 da Ruby Rose. Eu não dava muita bola pra ele, quase não usava, mas um dia resolvi testar pra passar corretivo na pálpebra e gostei bastante do acabamento que ele deixou na pálpebra. Então eu tenho usado ele pra isso. Pincel língua de gato eu não uso dos maiores pra passar base. Eu gosto muito desse pequenininho aqui também da Ruby Rose, que é o F70. Ele tem um tamanho perfeito para contornar a sobrancelha, para aplicar corretivo na pálpebra. Quando eu quero espalhar a base com ele, eu também espalho, não tem problema ele ser pequeno, mas ele é bem fininho, tá vendo, ó? Então ele é perfeito para esses detalhes com corretivo, gosto muito desse. Agora vamos para os pincéis de olhos, e se você é antiga aqui no canal, você não aguenta mais me ver indicar esse pincel aqui de precisão, que é o W907. Inclusive, todas as minhas alunas de automaquiagem, além da apostila, do certificado, elas ganham também de brinde esse pincel aqui, porque eu acho ele perfeito, ele dá um acabamento muito bonito na maquiagem, e ele é aquele tipo de pincel que geralmente as pessoas olham na prateleira e não dão bola pra ele. Mas ele é maravilhoso, ele tem várias linhas da Macrylan, inclusive o W dessa linha de cabo branco, tem o B907 da linha de cabo preto,
tem da linha de madeira, então ele é sempre o 907, tá? Ele tem aí várias linhas da Macrylan e ele é pequenininho, ó, então ele é perfeito pra esfumar abaixo dos olhos, inclusive pra fazer degradê de cor aqui abaixo dos olhos. Ele é perfeito pra fazer esfumadinho na raiz dos cílios, pra iluminar abaixo da sobrancelha, pra fazer o cantinho aqui iluminado. Eu uso ele também de vez em quando pra fazer um esfumadinho aqui, o contorno aqui em volta da boca. Quando você passa um pouquinho de sombra escura aqui, ó, pra dar a impressão de que o lábio é maior, sabe? Então ele dá pra várias coisas, eu acho ele maravilhoso. Devo ter uns 30 aqui em casa dele, porque é muito bom mesmo e ele é muito baratinho. Eu costumo comprar ele aqui em Contagem por 3, 4 reais. E ele é muito bom, gente. Pra fazer delineado, o meu preferido é pincel de sobrancelhas. Esse aqui é o W136 da Macrylan. E eu gosto muito dele porque ele é um pincel grande. Ele tá sujo de branco, deixa eu limpar aqui pra mostrar. Vou comparar o tamanho dele aqui, ó, com o que eu falei que eu gosto pra sobrancelha, que é o A14. É esse aqui da linha Max. Olha só. O outro é maior. Pra sobrancelha eu não me apaixonei. Eu tenho a impressão de que na medida que eu for lavando ele vai abrindo, ó. As serdinhas dele vão separando. Diferente desse aqui, que elas não se soltam. Mas pra delineado, muito, muito bom. Pincel de aplicar sombra tem também N's no mercado, né? Vários, que são esse modelinho aqui, ó, de pincel, que geralmente é mais pra sombra cintilante. Os que eu mais uso é esse aqui, o E20 da Ruby Rose, que ele é menorzinho. E por ele ser menor, eu também consigo esfumar sombra aqui embaixo. E esse aqui é o E32, que ele é mais gordinho, mas ele também é de aplicar sombra. E tem um outro que eu gosto muito, que é o E25, porque além de eu conseguir aplicar a sombra com ele, eu também consigo esfumar, porque ele é mais gordinho, ó, tá vendo? Então, quando eu quero fazer um olho todo marrom, por exemplo, eu consigo aplicar a sombra na pálpebra toda e eu já consigo esfumar, porque ele é bem gordinho na ponta, ó, bem macio. Agora, vamos para os pincéis de esfumar. Esse tipo de pincel grandão, assim, eu só gosto pra dar acabamento na maquiagem. Então, esses aqui eu praticamente não uso. Aqui tem Fan de Levangie, Mais Vaidosa, Dye Makeup, tem Macrylan, Vult. São todos pincéis do tamanho daquele pincel mais usado da Vult, que é o número 15, se eu não me engano. Eu não gosto muito desse tamanho de pincel. Pro meu olho eu acho grande, eu acho que ele espalha demais a sombra. Então depois que eu termino a maquiagem toda, eu gosto de vir com esse tipo de pincel sem nada, só pra dar um acabamento. O que eu mais uso pra esse é o esfumato, o S04, porque de todos que eu tenho ele é o mais macio. E ele encaixa certinho aqui, ele tem meio que um chanfrado, não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, um lado dele aqui, ó, não sei se porque já tá amassado, que eu sempre uso do mesmo jeito, mas um lado dele aqui é mais amassadinho que o outro. Então eu acho que ele já encaixa certinho aqui, ó, e eu consigo fazer o esfumado final, dar acabamento, sempre sem sombra, esse tamanho de pincel aqui. Tá, então esse é o S04 da Esfumar. Para construir o esfumado, eu gosto desses tamanhos aqui, ó. Eu sempre começo com a sombra mais escura, com o pincel menor, ou quando eu já vou começar com a sombra de transição, eu começo com o pincel maior, tá? Sempre pensa assim, quanto mais você escurece a sombra, menor tem que ser o pincel. Então, os meus pincéis de tamanho médio, os preferidos, os que eu sempre mostro aqui no vídeo, são esses três aqui, ó. 0136 da Dye Makeup, Gama 06 da Levangie e MV06 da Mais Vaidosa. Ó, são os que eu mais uso. Esses pincéis são perfeitos. Eles são todos muito parecidos em relação à quantidade de cerda, a cerda ser natural, ao esfumado, ao acabamento. Então, eles são todos muito parecidos. Qual que é a diferença aqui? Preço, né? Um pincel da Dye Makeup custa aí, em média, R$45. E os pincéis da Levangie, por exemplo, que são maravilhosos, tão maravilhosos quanto os da Dye Makeup, custam R$7, tá? Eu até fiz um post pra vocês lá no Instagram comparando esses pincéis. Lá eu dou muita dica de produto, por isso que eu sempre falo pra quem tem Instagram me seguir lá. E eu comparei esses aqui pra vocês. Então, da Dye Makeup, por exemplo, custa R$44,90.
da Mais Vaidosa custa R$19,90 e da Levangie, que é tão perfeito quanto todos os outros, custa só R$7. Então, geralmente quando eu começo o esfumado, se eu já não começar com a sombra mais escura, eu sempre uso esse tamanho aqui de pincel. E na medida que eu vou escurecendo as sombras, eu vou diminuindo o tamanho do pincel também. Esse aqui eu gosto bastante, é o A26 da Macrylan. Ele é pequenininho, tá vendo? E ele é perfeito para quando eu vou começar com uma sombra bem escura mesmo. Ele deposita muito bem a sombra no côncavo, então eu gosto muito. Depois eu tenho esses três aqui, o S12 da Sfumato, o 132 da Dye Makeup e o Gama 03 da Levangie. Todos os pincéis da Levangie e da Sfumato sempre tem um que é igualzinho a um pincel da Dye Makeup, tá? Então eu indico demais essas marcas, principalmente a Levangie, que os pincéis geralmente custam R$7 e são perfeitos. E para sombra preta, eu gosto de um pincel ainda menor. Eu tenho esses aqui, o Gama 04 da Levangie, que é esse aqui, e o MV07 da Mais Vaidosa, que é esse aqui, ó. E eles são maravilhosos pra fazer detalhe, pra fazer cantinho escuro e principalmente pra sombra preta. Esse tamanho aqui de pincel é perfeito, porque você deposita o preto só ali exatamente onde precisa e não espalha o preto pelo olho todo. E eu deixei mais um pincelzinho aqui, que é o Gama 02. Quando eu faço contorno no nariz, geralmente é esse aqui que eu uso. Eu acho ele muito bom, ele não marca o contorno, esfuma muito bem e eu acho ele perfeito pra fazer contorno no nariz aqui, ó. Eu sempre uso ele, Gama 02 da Levangie. Então foram essas as minhas indicações, esses são os meus preferidos, tanto pincéis de pele quanto de olhos. São os mesmos que sempre aparecem aqui. Eu confesso que eu sou apaixonada por pincel, eu devo ter o quê? Uns 200 pincéis em casa. Mas os meus preferidos, os que eu sempre uso, são esses. Se você tá procurando um bom kit de pincel de esfumar, um kit completo, que você já vai ter todos ali, nunca mais vai precisar comprar pincel de esfumar na vida, eu indico pra vocês um kit da Levangie, que vende no site da Mais Vaidosa. Se eu não encontrar em nenhum site ainda mais barato, eu vou deixar o link do site da Mais Vaidosa aqui no box de informações pra vocês. E esse kit, ele é perfeito, porque ele tem todos, inclusive esses três pincéis aqui, que são os que eu sempre uso aqui com vocês, tá? Se vocês virarem pra mim e falar assim, Ari, quais pincéis eu preciso ter pra fazer um bom esfumado? Ou um esfumado muito básico, ou um esfumado um pouco mais elaborado. Três são excelentes, tá? Esse aqui é o Gama 06 da Levangie, que eu sempre começo o esfumado com ele. Quando eu vou escurecer a sombra, eu uso um menor, esse é o Gama 03. E para fazer um cantinho preto, o Gama 04. Esses aqui são excelentes para isso. E esse pequenininho aqui, ó, ainda dá para fazer um esfumadinho aqui embaixo. E eu vou falar mais uma vez desse pincel, porque eu não me canso até todas vocês terem um na coleção. Por favor, comprem um 907 da Macrylan, que esse pincel é muito maravilhoso e o acabamento da maquiagem de vocês vai ficar muito melhor. Comprem esse pincel. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aline, obrigada pelo pedido do vídeo. Gostei muito de gravar e mostrar os meus preferidos e dar as minhas diquinhas aí pra vocês. Não esquece de comentar aqui se você quer algum vídeo em específico, não importa se só venha um pedido, só uma seguidora, tá? Eu gravo do mesmo jeito, como se fosse 100 pessoas pedindo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.